Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre extremo de funções, ponto crítico, funções crescentes e decrescentes e o teste da primeira derivada. Então a gente vai começar vendo aqui algumas aplicações de cálculo diferencial. Então a primeira delas é o esboço de gráfico de funções, então a gente pode usar o cálculo diferencial para esboçar gráfico de funções. A segunda dela é resolver problemas de otimização, onde a gente quer encontrar a melhor maneira de solucionar um problema, sendo ela a mais barata, a mais rápida ou a mais eficiente. E aqui a gente tem alguns exemplos, então, qual é a forma de uma lata que minimiza o custo de manufatura? Ou qual é a aceleração máxima de um ônibus espacial? Qual o raio de uma traqueia contraída que expele mais rapidamente o ar durante uma tosse? Então, para responder todas essas perguntas e muitas outras mais, a gente utiliza também o cálculo diferencial. E um outro ponto é calcular alguns tipos de limites indeterminados, utilizando então a regra de L'Hopital. Nessa videoaula a gente vai discutir então o esboço do gráfico de funções, certo? Então a gente vai começar vendo aqui extremos de funções. Então, se C ele é um número no domínio D de uma função f, a f de C vai ser o valor máximo absoluto de f naquele domínio se essa f de C ela for maior ou igual que a f de x para todo x pertencente ao domínio. E ela vai ser um mínimo absoluto se a f de C for menor ou igual que a f de x para todo x no domínio, certo? E ela será, então, um máximo local se a f de C for maior ou igual que f de x, mas agora não é para todo x no domínio, é só quando x está próximo de C. E ela vai ser o mínimo local, então, quando f de C for menor ou igual que f de x, quando x está próximo de C. Vamos analisar esse gráfico que vai ficar mais claro. Então, aqui a gente vai começar analisando aqui o x igual a 4 e o nosso f de C, então, seria 5, certo? Então, esse ponto aqui, ó. Se a gente analisar quando x está próximo aqui, ó, desse valor 4, a gente observa que o 4 aqui, o x igual a 4, tem um menor valor de f de C. Então, aqui tem um mínimo local, certo? Por que que aqui não é um mínimo absoluto? Porque ele não é o menor ponto para todo x aqui nesse gráfico. Se a gente observar, ó, aqui, esse x aqui já é menor do que esse. Então, ele não é um mínimo absoluto, ele é apenas um mínimo local. Aqui no ponto x igual a 8, a gente vai ter a função valendo 7. Então, aqui, se a gente analisar para todos os x que estão próximos aqui do valor 8, o valor 8 é o maior deles, então ele é um máximo local. Por que que ele não é um máximo absoluto? Porque se a gente analisar aqui, ó, esses pontos aqui, eles são maiores do que esse. Então, ele não é um máximo absoluto, porque ele não é o maior valor aqui nesse gráfico. A gente tem valores maiores do que ele, certo? Agora, analisando aqui, x igual a 12. Então, quando x for igual a 12, a nossa função vale 3. Se a gente analisar todos os x próximos aqui de 12, ele é o menor. Então, ele é um mínimo local. Mas ele também é um mínimo absoluto, porque não existe nenhum ponto aqui que seja menor do que ele. Ele é o menor ponto de todo o gráfico. Então, ele é um mínimo local e absoluto. Ficou claro a ideia para vocês de máximo local, absoluto? Então, agora a gente vai fazer um exemplo aqui de extremo de funções para ficar mais claro a ideia para vocês. Então, vamos lá. Aqui ele deu uma função para a gente, que é 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x quadrado, no intervalo de menos 1 a 4. E pede para a gente encontrar o máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo local e mínimo local, caso eles existam. Então, a gente vai começar analisando aqui o interior desse gráfico. Começando aqui, então, pelo ponto 0 e 0, aqui é a origem. Se a gente analisar um intervalo aqui próximo do ponto x igual a 0, a gente consegue notar que quando x igual a 0, ele nos devolve a menor imagem dentre os pontos aqui de um intervalo próximo de x igual a 0. Então, é como se a gente selecionasse um pedacinho assim do gráfico e analisasse. E ao fazer isso, a gente percebe que quando x igual a 0, a gente tem a menor imagem. Então, aqui em x igual a 0, a gente tem um ponto de mínimo local. Por que que a gente não tem um ponto de mínimo absoluto? Porque se a gente pegar um outro valor de x, por exemplo, aqui, x igual a 2, ele nos devolve uma imagem menor do que quando x igual a 0. Aqui em x igual a 1 a mesma coisa, a gente traça assim um intervalo próximo de x próximos de x igual a 1, e a gente consegue perceber que quando x igual a 1, ele nos devolve a maior imagem.
Então, x igual a 1 é um ponto de máximo local. Não é máximo absoluto também, pelo mesmo motivo aqui de x igual a 0. A gente tem outros valores de x que nos devolvem imagens maiores do que quando x igual a 1. Então, ele é apenas um máximo local. Aqui em x igual a 3, se a gente analisar os x que estão próximos aqui de 3, a gente vê que quando x igual a 3, ele nos dá a menor imagem, certo? Então, aqui em x igual a 3, a gente tem um ponto de mínimo local. Além disso, a gente também tem um ponto de mínimo absoluto. Não tem nenhum outro x aqui dentro desse intervalo que nos devolve uma imagem menor do que quando x igual a 3, certo? Então, x igual a 3 é um ponto de mínimo local e de mínimo absoluto. Analisando as extremidades agora. Nas extremidades, a gente não consegue ter máximo local e mínimo local. Por que não? Para a gente analisar o máximo e o mínimo local, lembra que a gente tinha que traçar um intervalo próximo do ponto que a gente estava analisando? Nas extremidades, ao traçar esse intervalo próximo do ponto, a gente vai acabar pegando valores que não fazem parte do domínio da função. Então, a gente não consegue analisar se existe um ponto de máximo ou mínimo local nas extremidades, certo? A gente só consegue analisar se há máximo e mínimo absoluto. Aqui em x igual a 4, no máximo nem mínimo absoluto, porque existem valores maiores e menores do que a imagem de quando x igual a 4. Agora, aqui em x igual a menos 1, a gente tem um máximo absoluto. Não há nenhum outro valor aqui dentro desse intervalo que nos devolva uma imagem maior do que quando x igual a 1. Certo, pessoal? Ficou claro? Agora a gente vai ver um pouquinho aqui sobre pontos críticos. Então, a gente vai começar entendendo o teorema de Fermat. Ele fala pra gente que se f tiver um máximo ou mínimo local em C, e se f de C existir, então a derivada no ponto C vai ser igual a zero. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem aqui o ponto C, ele é um ponto de máximo local. Se a gente traçar a reta tangente aqui no ponto C, a gente vê que ela é uma reta tangente horizontal. E a reta tangente horizontal, ela não tem inclinação, a inclinação dela é nula. Portanto, a derivada vale zero. A mesma coisa aqui no mínimo local. Traçando a reta tangente aqui nesse ponto D, que é o ponto de mínimo local, a nossa reta tangente vai ser horizontal. Então, ela não tem inclinação, fazendo com que a derivada seja zero. Ficou claro, pessoal? Um número crítico de uma função f é um número c no domínio f, tal que f' de c igual a zero ou f' de c não existe. Se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. O que esse teorema acabou de nos dizer? Que quando a função tiver um máximo ou um mínimo local num ponto, esse ponto vai ser um número crítico de f. E isso é verdade, a gente acabou de ver que quando tem máximos e mínimos, a derivada vale zero naquele ponto. E quando a derivada vale zero no ponto, aquele ponto é um ponto crítico. A gente tem que se atentar ao fato de que a recíproca desse teorema não é verdadeira. Então, nem todo ponto crítico é um ponto de máximo ou de mínimo local. A gente pode ver isso aqui com a função x ao cubo. Quando a gente deriva ela no ponto zero, a gente vai ter como resultado o número zero, né? Então, o x igual a zero é um ponto crítico da função x ao cubo. Mas ele não é um ponto nem de máximo nem de mínimo, comprovando então que a recíproca do teorema não é verdadeira. Então, o que a f', o que a primeira derivada, ela pode dizer sobre a função? Então, se a primeira derivada ela for maior do que zero em um intervalo, então a f ela será crescente nesse mesmo intervalo. Agora, se a primeira derivada for menor do que zero nesse intervalo, a f será decrescente nesse intervalo. E se ela for igual a zero, ela pode ser um ponto crítico, certo? Se esse intervalo for um ponto de máximo ou de mínimo, ela pode ser um ponto crítico. Então, aqui, ó, por exemplo, no intervalo de A a B. A derivada nesse intervalo, ela é maior do que zero. Se a gente analisar aqui, ó, a reta tangente nesse ponto, a inclinação dela vai ser sempre maior do que zero. Então, a derivada aqui, ela é maior do que zero. Portanto, no intervalo de A a B, a função ela é crescente. Assim como aqui no intervalo de C a D. Agora, aqui no intervalo de B a C, a reta tangente ela tem inclinação negativa, inclinação menor do que zero. Então, a derivada nesse intervalo é menor do que zero. Então, a função aqui ela é decrescente, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o teste da primeira derivada. Então, suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. Se o sinal de f mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. O que isso quer dizer? Aqui, ó, para a esquerda de C, a gente tinha uma reta tangente com inclinação maior do que zero, então era uma derivada positiva. Chegou no ponto C, ficou derivada igual a zero.
Passou do ponto C, a derivada começou a ficar negativa, então a reta tangente ficou com inclinação menor do que zero. Então, aqui no ponto C, a gente tem um ponto de máximo local, certo? A derivada era positiva, chegou no C, ficou nula, passou do C, ficou negativa, máximo local. Agora, se f mudar de negativo para positivo, então no ponto C a gente tem um mínimo local, que é o que acontece aqui em B. Então, essa reta tangente tinha inclinação negativa, chegou aqui no C, ela ficou com zero, né, inclinação nula, passou do C, ficou com inclinação positiva. Então, quer dizer que aqui nesse ponto C a gente tem um ponto de mínimo local. Então, era negativo, ficou positivo, mínimo local. Era positivo, ficou negativo, máximo local. Agora, se a f ela não mudar de sinal, isto é, se ela for positiva, chegou em C, passou de C, continua positiva, ou era negativa, chegou em C, continua negativa, não tem máximo ou mínimo local naquele ponto. Então, aqui, ó, por exemplo, antes de C, a nossa reta tangente tinha inclinação maior do que zero, então a f' era positiva. Chegou aqui em C, ficou com inclinação zero. Passou de C, voltou para ser positiva, então ela continuou positiva. Então, aqui nesse ponto C, não tem ponto de máximo nem de mínimo, porque a inclinação da reta não mudou. Era positiva, continuou positiva. O mesmo aqui em D. Então, ela era negativa, ficou nula, voltou a ser negativa. Não tem ponto nem de mínimo nem de máximo aqui no C, porque a derivada, né, ela era negativa, ficou nula, continuou negativa. Então, isso não nos dá um ponto de máximo ou de mínimo, certo? Vamos fazer um exemplo aqui, então, de máximo e mínimo para ficar mais claro para a gente. Então, ele deu aqui para a gente a função e pede para a gente encontrar os pontos de máximo e de mínimo dessa função. O primeiro passo é a gente derivar a função dada. Então, derivando, a gente encontra que a f' de x é igual a menos 4x sobre x² menos 1 ao quadrado. Agora que a gente sabe a derivada, a gente tem que encontrar o ponto crítico. Para encontrar o ponto crítico, basta a gente igualar essa derivada a zero. Igualando a zero, a gente viu que a derivada vai ser zero quando x for zero. Então, aqui em x igual a zero, a gente tem um ponto crítico. Vocês devem estar se perguntando, né? Eu tinha dito que ponto crítico era quando a derivada valia zero ou quando ela não existia. E aqui nesse caso, quando x for mais ou menos 1, a derivada ela não vai existir, porque a gente vai ter zero no denominador. Mas ele não é um ponto crítico porque os números x igual a mais ou menos 1 não fazem parte do domínio da função, porque aqui, ó, na função, a gente também não pode ter os números mais ou menos 1, senão a gente zera o denominador. Então, esses números não fazem parte do domínio da função, portanto, não são pontos críticos. X igual a zero faz parte do domínio e é um ponto crítico porque quando a gente substitui x por zero aqui, a gente tem uma derivada valendo zero. Ficou claro isso para vocês? Agora, para a gente analisar os máximos e mínimos, é muito interessante fazer essa tabelinha, onde a gente coloca, como aqui é uma fração, a gente põe o numerador, o denominador, a derivada e a função. A gente coloca aqui o ponto crítico e a gente também colocou os pontos que não fazem parte do domínio para analisar depois a função, onde ela é crescente e onde é decrescente. Então, aqui, os números menores do que zero são os números negativos. Se a gente substituir esse x aqui por qualquer número negativo, a gente vai ter como resposta um valor positivo, porque vai ficar menos com menos, que é mais. Então, a gente coloca mais, mais. Os números maiores do que zero, os números positivos. Se a gente substituir nesse x, vai ficar mais com menos, que é menos. Então, para os números maiores do que zero, a gente tem respostas negativas. Aqui no denominador, x² menos 1 ao quadrado, a gente vai ter sempre respostas positivas para todo x, porque a gente tem esse parênteses aqui elevado ao quadrado. Então, não importa o valor que dê aqui dentro desse parênteses, a gente vai ter como resposta final um valor positivo. Então, a gente coloca positivo em todos os quadradinhos. Agora, para analisar a derivada, a gente faz a divisão aqui dos sinais. Então, mais com mais dá mais com mais, menos com mais, menos e menos com mais, menos. A gente tinha visto que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Então, setinha para cima quando a derivada é positiva. Quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, setinha para baixo aqui. Analisando as setinhas, a gente já consegue observar onde a gente tem um ponto de máximo, certo? A gente tinha como suspeito o ponto crítico, x igual a zero, ele é um suspeito de ser um ponto de máximo ou de mínimo. E a gente confirma aqui, então, analisando essa tabelinha, que ele é um ponto de máximo. A setinha sobe e desce, fazendo aqui em x igual a zero um ponto de máximo. Analisando teoricamente, a gente vê que a derivada sai de positiva para negativa, porque a gente viu que pelo teste da primeira derivada, isso representa um ponto de máximo local,
Certo, pessoal? Ficou claro? Qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários ou lá no direct do Insta. E não esqueçam de acessar a aula o PDF da aula completa aqui na descrição. Obrigada pela atenção.